Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar sobre atividade física acessível do ponto de vista financeiro. Então nós vamos trazer orientação para práticas ou gratuitas ou a preços possíveis. E para nos ajudar nessa missão, está conosco o Rodrigo Rosa, que é profissional de educação física, tem várias especializações, a gente vai colocar tudinho lá na descrição do vídeo. Ele é o @Rodrigo Rosa rumo ao topo. Rodrigo, muito obrigada por estar conosco hoje, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço essa oportunidade. E quem também está com a gente faz isso na prática, atividade física, ou pagando pouco, ou às vezes até sem pagar nada, é a Raquel Ribeiro, que é uma especialista nesse tema na prática. Ela que é responsável pela relação entre imprensa e pesquisadores da agência Body de Comunicação e Ciência. Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bom dia, o prazer é todo meu, com certeza, que é um prazer falar sobre atividade física, né? Faz muito bem. Obrigada. Já quero começar com você inspirando a gente, Raquel. Como que é a sua história com atividade física? Você sempre foi uma pessoa ativa? Começou a ficar mais ativa recentemente? Como que é? Então, tudo começou com o programa da Xuxa. É mesmo? Porque de manhã eu era criança, né? Então ela tinha sempre alguns momentos do programa. No início ela tinha um negócio de fazer atividade física, ginástica, e fazer bicicleta e não sei o quê. E tinha as paquitas que dançavam. Uhum. E eu comecei a imitar, comecei a fazer aquilo e comecei a querer aprender a dançar também, né? E desde pequena eu gosto disso. Só que aí, com o tempo, nos anos 90, mais ou menos assim, quando tinha uns programas de televisão que passava El Chan, que passava tudo quanto era dança, eu gravava no instinto videocassete. Gravava para depois dançar em frente ao espelho e perto da TV e começava a dançar. E aí, disso, eu sempre gostei de fazer alguma coisa, de me movimentar, de caminhar, mas principalmente da dança. Principalmente da dança. Daqui a pouco a gente vai saber tudo que a Raquel faz. Eu já sei, não é pouca coisa. Mas eu quero colocar o Rodrigo aqui nessa conversa, Rodrigo, porque você sabe que a ideia desse programa surgiu a partir de uma participação de ouvinte. A gente sempre pede para os ouvintes mandarem para cá a participação deles, dizendo o que eles gostariam de ouvir aqui no Bem-Estar e Movimento. E aí nós recebemos essa mensagem do nosso ouvinte de Belo Horizonte, que é o José Emílio Guedes Lages. Ele conta pra gente o seguinte, que ele pratica diariamente caminhadas e exercícios em academias ao ar livre, essas academias gratuitas de parques. Ele confessa que ele já frequentou a academia de ginástica convencional e ele não gostou muito. Ao ar livre, ele coloca o fone de ouvido, ouve o que ele quiser, inclusive a programação da CBN, gostei bastante dessa parte, e aí ele se sente mais à vontade. Então ele se exercita todos os dias numa academia que tem na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e quando ele vai para Vitória, no Espírito Santo, ele faz exercícios na orla da praia do Jardim Camburi. Só que o que ele sente? Que tanto ele como outras pessoas que passam por lá não têm muita ideia de como fazer isso. Então a pessoa vai fazendo assim, faz a caminhada, pega aqueles equipamentos, às vezes não sabe usar direito, mas vai tentando. O que a gente pode passar de orientação para essas pessoas que fazem essa atividade física ao ar livre, não têm orientação e querem fazer um treino eficiente e seguro? Bom dia, gostei da Xuxa, porque eu também tenho meus 45 anos aqui e quando era moleque eu também participava das aulas de ginástica da Xuxa. Ah, eu também assistia, todo mundo mais ou menos da mesma idade. E você vê como a influência de uma pessoa, ela pode ser determinante, porque o movimento, todo movimento conta. Então subir escada, às vezes a gente pensa que não, né? Uma caminhada, como o seu José falou que faz, deixar o carro um pouquinho mais longe da porta. Às vezes tem 1 ou 2 andares para subir ou descer, a gente pega o elevador em vez de subir escada. Então, todo movimento é legal. Passear com o cachorro. Eu falo para as pessoas, tudo é atividade física. Atividade física, diferente do exercício físico, ela é todo e qualquer movimento que tem gasto de energia. Então, piscar é atividade física. Tá? Só para a gente definir e organizar. A questão dos treinos ao ar livre é fantástica, porque a gente tem uma condição de ambiente muito favorável. É gostoso treinar ao ar livre.
Eu gosto muito de puxar peso, de fazer musculação, gosto de fazer levantamento de peso olímpico, enfim. Mas a atividade ao ar livre, ela é libertadora. Eu acho que você se conecta com a natureza e essa energia, ela faz com que você tenha uma expansão do espírito fantástica. Eu gosto de falar de forma integrativa. Sou adepto da educação física que observa o ser humano completo, né? Espírito e matéria. E acho extremamente importante o que ele falou, porque hoje você tem inúmeras opções para você fazer uma atividade física. Seja em casa, seja na rua, seja no parque, seja na praia. Só que falta orientação. Porque as pessoas normalmente não sabem o que fazer. Fazer alguma coisa já é legal. Eu falo que o profissional de educação física bom hoje é aquele que manja de comportamento. Por quê? Você saber a parte técnica, ciclo de Krebs, né? Que a mitocôndria é responsável pela oxigenação, transporte de oxigênio. É legal, mas vamos tirar essa mitocôndria do sofá? É muito mais interessante você conseguir que a pessoa tenha adesão aos treinos do que você impor a parte técnica para ela. Então, se você tira uma pessoa de casa, seja para fazer uma caminhada, seja para fazer uma musculação, seja para fazer um treino de crossfit, que é extremamente intenso, ali já está a vitória. Então, nas palestras que eu faço por aí com profissionais de educação física, eu sempre falo muito isso. A adesão é o principal princípio de treinamento desportivo. Porque a gente aprende, né? Princípio da sobrecarga, princípio da individualidade biológica. É legal saber essa parte técnica. Mas o que faz com que aquela pessoa venha treinar com você ou que ela continue treinando, mesmo que seja sem você? Hoje a gente tem uma tecnologia que na pandemia foi extremamente validada, que são os treinos supervisionados de forma online. Isso é muito barato, muito mais acessível que um personal presencial. Então, os professores de educação física hoje, modernos, estão prescrevendo por meio de aplicativos seus treinos. De forma muito, muito, muito mais em conta que um personal presencial. Tem vídeos explicativos, você pode colocar observações, séries que a pessoa pode fazer. E de qualquer exercício. Você pode pôr vídeos que já estão na plataforma, você pode gravar vídeos seus explicando o treinamento. E sabe uma coisa legal também, Rodrigo, que tem nessas plataformas e que eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo? Muitos deles, quase todos, oferecem a possibilidade da pessoa testar um pouco gratuitamente, ter acesso um pouco gratuitamente. E aí, se ela gostar, se identificar com aquele treinador, com aquele treino, aí ela prossegue pagando. O que Sim. também é bacana, para a pessoa não falar, mas será que eu compro isso e de repente não gosto depois? Muito Dá para importante. testar antes, né? Muito importante. Eu, inclusive, estou no meio de um desafio. Eu propus um desafio de 21 dias. Acredito que vá ao ar no momento em que nós estaremos completando já 14 dias do desafio. Teremos mais 7 ainda, então. Justamente para que a pessoa entre nesse ambiente online e entenda como é que funciona. Porque ainda existe um pouco de preconceito com relação a isso. Confesso que eu, enquanto profissional, até antes da pandemia, também tinha um pouco de preconceito. Eu falava, não é possível, né? Treino online, como assim? Eu preciso ver o aluno, eu preciso colocar a mão no aluno, eu preciso estar perto do aluno. Mas não é bem assim. A gente vê que as pessoas, em sua grande maioria, estão com um repertório motor bacana. Porque a musculação e o treinamento de força, ela é extremamente simples. É empurrar, puxar e agachar. É o arroz, feijão bem feito. Então, isso é muito fácil de prescrever. Óbvio que existe volume, intensidade, você tem que calcular o número de séries, número de repetições, tempo de intervalo. Tudo isso cabe ao profissional de educação física orientar. Porém, é muito simples de você prescrever um treino dessa forma online para a pessoa fazer em casa, na praça, onde ela quiser. Esses equipamentos das praças, né? A gente vê esses racks de inox, né? Aqueles aparelhos azul e amarelinho, né? Isso. É muito bacana porque você tem ali uma infinidade de opções para você fazer exercícios. Principalmente o pessoal da terceira idade. Porque são aparelhos leves, fáceis de você manipular. E necessitam sim orientação de um profissional. Você pode fazer sem orientação de um profissional. Mas é o adequado que você faça com orientação do profissional. Isso não tem custo, é custo zero. Você está na rua treinando. Você pode acessar conteúdos na internet. Mas a internet, eu falo que tem todos os treinos, menos o seu. Então você tem que ter um profissional para te orientar, né? É imprescindível que o profissional de educação física esteja dentro dos seus consumos de saúde. Porque o profissional de educação física, ele é um pilar que sustenta a saúde da sociedade. A educação física, ela é essencial para a sociedade. Porque a educação física, ela faz com que você não chegue no médico.
Ela faz com que você não chegue no fisioterapeuta. Às vezes a gente tem uma lesão, por fazer exercício vai pro fisioterapeuta, né? Que é o seu caso. Você Não, tá com exatamente. lesão, Eu tô né? ouvindo tudo isso falando, gente, eu que tenho relativa experiência nessa área, acabei de machucar o joelho fazendo musculação sozinha. Então E num aí exercício a importância, simples, num né? exercício simples, cadeira extensora, e no dia seguinte eu acordei com o joelho super inchado e tô tratando, e nesse momento não posso fazer. Isso é normal, isso é comum acontecer. O Minotauro fala muito isso, né? Se eu não estou lesionado é porque eu não estou treinando. No caso dele é luta. Então tem um contato físico muito forte, bruto. Porém, você vai ter problemas se você não fizer atividade física. Sim. Você fala assim, eu não vou sentir dor no joelho se eu não fizer uma cadeira extensora que ela se machucou. Mas você, se não fizer, pode ter problemas ainda piores. Então o movimento, com certeza, ele é vida. A vida está em movimento. Nós somos seres em movimento. Todas as nossas células estão em movimento, né? O nosso espírito está em movimento. Então, a gente tem que entender que a educação física ela não é uma coisa opcional. Ela tem que ser obrigatória na vida das pessoas. O grande problema hoje é que você não encontra professores de educação física. Você encontra muito treinador, você encontra muitos instrutores. O professor de educação física é aquele que ensina a pessoa por que ela faz 15 repetições, por que ela faz 1 minuto e meio de Pessoa que intervalo. tem formação para isso, né? Exatamente. Porque você tem que aprender o que está acontecendo com o seu organismo e com o seu corpo naquele desenvolvimento daquela atividade. Isso é muito importante. É super importante. A gente vai voltar a falar sobre isso e outros aspectos que você abordou, mas Raquel, eu quero saber de você. Essas atividades do cotidiano, por exemplo, subir escada, é uma coisa que você já tinha incorporado na sua vida, que você usa ainda hoje? Sim, naquela época que eu falo que eu dançava, né? Que eu gravava os programas para poder dançar, eu tirava 1 hora do meu dia para fazer meia hora de subindo e descendo escada, que eu morava num sobrado, e meia hora dançando. E onde eu moro num prédio que é de Coab, né? E já tem que subir escada, né? Não tem outro jeito. E em alguns lugares que precisa de elevador, que tem que ser utilizado o elevador, eu costumo também subir de escada. Metrô, ao invés de pegar a escada rolante, eu pego a escada que tá parada. Eu sempre costumo dizer, eu subo de escada para elevador, como diz a música. E, Raque, conta uma coisa. O que você está fazendo hoje de atividade comunitária? Que você vai, por exemplo, eu sei que você vai no Horto, pelo menos você estava indo, me atualiza. E aí, o que você faz lá no Horto com outras pessoas e com um professor ou professora envolvido? Sim, então. No Horto são várias coisas, né? Eu costumo dizer que o Horto é o meu quintal. E a gente está falando aqui do Horto Florestal, que fica na zona norte da cidade de São Paulo, para dar o contexto para os ouvintes do restante do país. Eu moro a 2 quilômetros de lá. Normalmente eu vou a pé aos finais de semana. Na semana não, mas porque eu vou cedinho. Ele estava falando que o pessoal às vezes vai para médico, vai depois que acontece o problema, vai tratar. Eu vejo muita gente falar para mim assim, nossa, mas você levanta cedo, que eu levanto 5 horas para poder fazer a minha caminhada de manhã. E quando eu tô indo, eu vejo as pessoas no posto de saúde cedo, esperando para serem atendidas. Pessoas que vão trabalhar. Então, assim, a gente levanta cedo para ir para um médico, para buscar saúde no médico, e não levanta cedo para ir caminhar. E eu caminho durante a semana, né? E também treino 3 vezes por semana musculação no Horto, com um treinador lá. Tem yoga, que eu faço também todo sábado, e dança também, sábado e domingo à tarde, quando tem zumba e flashback. E também faço natação, que uma coisa vai puxando a outra. Quando você começa a fazer uma atividade, mesmo que de graça, porque a zumba é acessível para todo mundo, a yoga também. De graça. De graça. Você vai, é só chegar, ter mente aberta e começa. Então, quando você começa, parece que o seu corpo pede para que você faça mais algumas coisas. Por exemplo, eu não sabia nadar, eu não sabia nem boiar. Então, quando eu comecei a fazer a atividade, pensei, eu acho que eu posso também nadar, né? Eu acho que eu posso tentar fazer isso. Porque parece que é uma coisa que impulsiona a gente a querer fazer mais. Então, aí comecei a programar minhas finanças, né, para fazer a natação. E também para pagar o meu treinador, meu personal, o meu professor, né? Que me treina também toda semana
para eu seguir para frente, fazendo com outros desafios, né? E no seu trabalho, Raquel, eu imagino que você tem acesso também a muitos estudos que mostram justamente a importância da atividade física, né? Sim, com certeza. Até por isso também que me impulsiona a ir atrás, né? Porque eu sei muito bem o que está acontecendo na ciência. Então, que segundo a OMS recomenda, são 150 minutos por semana de atividade para a pessoa ter o bem-estar. E só 6 em cada 10 pessoas praticam atividade no tempo livre. E o tempo livre é muito importante que se faça atividade, porque para você não relacionar isso com um tempo de trabalho em casa, nem nada, porque você vai fazer por prazer. Quando você faz no seu tempo livre, é relacionado ao prazer que você sente de estar fazendo aquela atividade, e aí você vai ter mais vontade de fazer. E aí é quando eu penso, não, eu preciso ter esse tempo para mim. E é possível a gente ter esse tempo, gente, porque aos finais de semana, muita gente vai fazer qualquer outra coisa, arrumar casa, e vai sair para fazer compra. Antes disso, pense na sua atividade. Vá num parque. Eu, no caso, tenho o parque que eu frequento, né? Que é o Horto. E tem as aulas de Zumba, todo sábado. Na semana, antes de ir trabalhar, de começar o meu trabalho, porque, como você disse, eu trabalho. E trabalho muito. Eu faço alguns freelas também. Antes do meu trabalho, primeiro eu vou cuidar do meu corpo. Então, eu vou fazer a minha atividade, depois começo o meu trabalho. À noite, tenho natação, que dá tempo também para você conseguir fazer esse período de natação. A minha professora de dança de sábado, ela sempre fala: vocês ficam falando que tem a casa para arrumar, arruma a casa depois, vem primeiro aqui, vamos dançar primeiro e depois faz as coisas. Porque se você se propuser a fazer isso, você vai ter esse tempo. Se você não arruma esse tempo agora, você vai ter que ter esse tempo depois para ir num médico, para poder buscar a sua saúde que já foi perdida. Então, é muito importante fazer essa relação do seu tempo com o seu bem-estar. Isso que você está falando agora e um pouco do que você falou no primeiro bloco, eu achei muito interessante, Rodrigo, porque assim, sabe aquela história? É igual guardar dinheiro. Se você for esperar sobrar uma parte do seu salário para guardar, não vai sobrar nunca. E aí lá no primeiro bloco, eu me lembro da Raquel dizendo textualmente: eu separava 1 hora do meu dia para atividade física. Então, você não vai deixar sobrar, você não vai esperar aquele dia tranquilo, porque nunca tem. Não. Você vai separar um período do seu dia para fazer atividade física. Quem quer fazer isso em casa? Dá para fazer com segurança, com efetividade? Mas eu não tenho equipamento, eu não tenho halter, eu não tenho coisas para fazer. Dá para fazer com o que você tem em casa, Rodrigo? Dá para fazer, respondendo a sua pergunta, e dá resultado. Tanto de ganho de massa muscular, uma condição melhor cardiorrespiratória, ganho de força. Enfim, a atividade física ela pode ser feita em qualquer lugar, até no sofá da sua casa. Então, temos aparelhos muito simples que podem ser utilizados, como elásticos, fitas elásticas, super bands. Tem o famoso TRX, que na verdade é uma fita de treinamento em suspensão que custa de 80 a 100 reais, gente. É um negócio assim ridículo, sabe? Vende na internet, chega na sua casa, você pode ancorar na porta. Por favor, ancorem na porta do lado que fecha, não do lado que abre, porque se alguém abrir a porta, você cai para trás, né? Então, eu sempre falo, né? Se a porta fecha para cá, você põe o TRX ancorado aqui, né? Porque ninguém vai abrir para lá, porque você tá puxando a porta para cá. Então, tem um jeito certo. O profissional de educação física vai te orientar a fazer isso, né? Dá para você empurrar, puxar e agachar, que é o básico que a gente precisa fazer. Eu fico emocionado ouvindo as coisas que a Raquel fala, porque, primeiro, ela fala com brilho nos olhos sobre atividade física. É verdade. Então, realmente, ela é uma apaixonada, ela ama a atividade física. E por que ela ama a atividade física? Porque gera essa energia dentro da pessoa. A gente também é feito de energia, né? E quando fala assim, a pessoa alinhar meus chakras, né? O pessoal brinca, né, com essas coisas. E é verdade. Quando você faz atividade física, você tem uma liberação de uma série de hormônios que vão cuidar de você, a nossa farmácia natural. Isso é muito importante. Então ela falou, a prioridade. Então ela tem reservado um tempo. É que nem guardar dinheiro, você já reservou aquele dinheiro. Não é o que sobra. Você não pode deixar o seu templo, o seu templo, na verdade, né, a sua casa, seu templo, o que sobra. Porque é a sua casa, né?
Não dá para você cuida primeiro da sua casinha. Primeiro né? da sua casinha. Depois você cuida da sua casa, como sim. sua professora de dança falou. Que legal isso, né? Isso é muito legal. Então, são pessoas que estão engajadas realmente com o que tem que estar. E isso é fantástico, porque a atividade física, eu acredito que a educação física vai ser uma das únicas profissões que não vai ser substituída pela inteligência artificial. Porque não tem como. O profissional de educação física, ele é necessário. Eu dei aula para uma pessoa que às vezes ela queria andar para tomar café. Rodrigão, hoje eu não tô legal, não quero treinar, eu não tô no meu melhor dia. A gente pode andar e conversar? Eu andava e conversava com ela. Até a padaria mais longe possível, no bairro do Brooklyn, é uma delícia andar ali. E a gente tomava um café na padaria sem açúcar. Tá? Sem açúcar. Por favor. Nada de salgadinhos também, nem de coxinha. Apesar de a gente ficar morrendo de vontade, né? Porque padaria não tem nada de proteína na padaria, né? É verdade. Você olha a só festinha do açúcar e carboidrato. doce. Meu Deus do céu. Mas é terrível. Eu sou um cara que adora açúcar e doce, então pra mim é terrível. Então a gente tomava nosso cafezinho e voltava. Essa era a aula que a gente fazia. E num próximo momento eu falava, olha, a gente já foi caminhar. Então hoje você precisa cumprir a sua obrigação com você mesma. E aí a gente ia pra musculação. Então o profissional de educação física também tem que saber dosar isso. E isso é só um ser humano que consegue fazer, ter esse feeling, né? Com experiência, com prática, com conhecimento de um pouco de coaching, de um pouco de psicologia. Você não pode atender as pessoas da mesma forma. Existem pessoas que gostam de toque, pessoas que não suportam toque. Existem pessoas que são mais rápidas, que gostam de estímulos mais diretos, outras gostam de bater papo. Sim. Ô, Rodrigo, me dá uma orientação prática aqui no mundo da internet. Porque, por exemplo, eu começo a rolar a telinha lá do meu Instagram, o algoritmo já entendeu que eu curto atividade física. Legal. Então, ele me oferece, assim, muitos vídeos com vários tipos de treino, com muitos movimentos. Tem algumas coisas simples, tudo de graça. Ou seja, dá para aprender muito ali. Ah, coisas com elástico. Você falou do TRX. Eu lembrei de uma outra coisa super acessível que eu comprei faz pouco tempo, que é um conjunto de elásticos. Legal. Com diferentes níveis de resistência. Desde o mais flexível até aquele que é mais resistente. Gente, eu não paguei nem R$20. Comprei pela internet. É muito barato, né? O frete estava grátis, então não teve nem frete. Veja bem, R$20 dá para fazer um monte de exercício. Agora, é um mundo de informação. Como que eu faço essa seleção olhando o que pode ser bom e o que, de repente, não é legal na hora de escolher, por exemplo, um treino na internet? Eu também publico bastante coisa, bastante conteúdo gratuito pela internet. Porque é uma forma de você captar alunos, inclusive, né? Para a sua consultoria, para a sua prestação de serviço. O que você tem que olhar, em primeiro lugar, é se aquele profissional tem registro, se ele é um profissional graduado, se ele é um profissional comprometido com a educação física. Ótima orientação. A Vai lá no primeira perfil da pessoa, vê se é um profissional registrado. Muitas vezes tem um número de registro na página do profissional. Como o Instagram tem um número certo de caracteres que você pode pôr na bio, por exemplo, alguns não tem. Na minha, por exemplo, não tem o número do meu registro. Mas claramente você observa nas publicações dos profissionais de educação física quem é profissional de educação física e quem não é. Pela postura, pela linguagem. Então, eu acredito que é a mesma coisa que o encontro presencial. Quando você dá a mão para uma pessoa e ela não aperta a sua mão, você fala, Quando ela não olha no olho, você, Então, acredito que pela internet não tem essa condição, mas você no olho, você bate o olho e você vê se é blogueiro, se tá falando muita groselha, se tá falando bobagem, né? Se tem referência nas publicações onde ele orienta alguma coisa. Então, acredito que é difícil você fazer essa triagem na internet. E o que seria mais prudente é a pessoa entrar em contato pelo Direct Messenger, por exemplo, né? E falar, você tem graduação em Educação Física? Qual é o seu registro no conselho da sua profissão? Boa. Já chegar chegando, sabe? E a pessoa comentar. Qual é a sua especialidade? Porque a gente também tem profissionais que fazem de tudo, né? E no fim acabam não fazendo de nada. Então, na medicina a gente tem especialidades. Na odontologia a gente tem especialidades. Por que na educação física a gente não tem que ter? Então, a minha especialidade é treinamento de força e artes marciais. Ponto. Se chega uma grávida para eu treinar, eu não sou especialista em públicos especiais. Eu vou indicar uma colega ou um colega. Se chega um obeso mórbido para eu treinar, eu vou indicar um colega ou uma colega. Então, cada um na sua praia. A educação física
tem essa característica. Muitas pessoas, não só educação física, acho que todas as áreas da saúde, a gente vê os odontologistas hoje aplica botox, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa também, né? E eu acho que esse generalismo, ele acaba fazendo com que a pessoa não seja especialista em nada. Super e não perigoso. possa cuidar de você. Então, fiquem atentos e observem, né? Observem e façam essa pergunta. Façam uma pergunta para a pessoa. Perguntem para ela se ela tem registro no Conselho de Educação Física e se ela é especialista naquilo que você está precisando, naquilo que você está buscando. E aproveite a internet para pesquisar, achar esses profissionais sérios, achar grupos que praticam junto algum tipo de atividade física acessível na sua cidade. Vamos usar a internet também para essas coisas bacanas. Por hoje é só, porque o nosso tempo está super esgotado. Mas eu quero agradecer demais o Rodrigo Rosa, profissional de educação física. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dele, lá no Instagram, @Rodrigo Rosa rumo ao topo. Rodrigo Rosa rumo ao topo. E também a Raquel Ribeiro. A Raquel, que faz muita atividade física variada, é responsável pela relação entre imprensa e pesquisadores na agência Bore de Comunicação de Ciência e está lá no perfil @Racabacana2010, o Raca com K, da Raquel. E o Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui, sempre contando com a produção da Letícia Valente, com os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves, com a edição do Rafael Furugem e a sua participação, como fez o nosso ouvinte, José Emílio Guedes Lages, lá de Belo Horizonte, que hoje sugeriu o nosso tema. Se você também tem uma sugestão de tema, pode escrever para a gente, manda um e-mail para mim, cassia.godoy@cbn.com.br. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.